Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre uma das minhas últimas leituras, para falar sobre esse maravilhoso livro, Os Três Estigmas, de Palmer Eldritch, de Philip K. Dick. O Philip K. Dick é um autor, como todo mundo sabe, de ficção científica, um dos maiores nomes da ficção científica, é um dos meus autores favoritos. Dos livros de ficção científica que eu li, os do Philip K. Dick eles parecem, propor questões que não ficam restritas somente a um universo ali de fantasia, de como o futuro poderia ser. Além de ele fazer esses exercícios que batem, às vezes com coisas muito parecidas com o nosso presente, ele acaba usando o próprio gênero da ficção científica para poder levantar questões acerca da existência, de questões filosóficas sobre a existência, sobre o que é o real, o que não é o real, essa grande questão dos livros do Dick. Philip K. Dick é o autor do famosíssimo Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, popularmente conhecido como Blade Runner, livro que deu origem ao excelente filme do Ridley Scott, Blade Runner. Em Os Três Estigmas, de Palmer Eldritch, o Dick imagina um futuro que a gente não fica sabendo muito bem que ano que é, mas é um futuro em que a Terra já aqueceu absurdamente. A gente vai ter um protagonista chamado Barney Meyerson. Esse Barney Meyerson mora em Nova York. Nova York faz um calor já de mais de 60 graus, 80 graus na rua. E porque tá esse clima absurdamente escaldante, as pessoas não podem sair na rua e ficar andando para lá e para cá, elas precisam ser transportadas em veículos climatizados, elas moram em condaptos super conglomerados, de apartamentos imensos em Nova York, assim, absurdamente imensos, para caber muita gente, uma superpopulação absurda. Nesse calor absurdo, os oceanos todos evaporados, ultraaquecidos, as geleiras todas derretidas, enfim, é um futuro absurdamente quente em que as pessoas passam férias na Antártida para poder ficar num clima de veraneio agradável. Também é um cenário em que a humanidade já colonizou alguns planetas, como Marte, Vênus e algumas luas também, Ganimedes. E o nosso protagonista, o Barney Meyerson, ele trabalha numa empresa chamada Ambientes PI. E nessa empresa ele é um consultor de pré-moda. O Barney faz parte de uma categoria de pessoas que está presente em alguns livros do Philip K. Dick, que são chamadas de precog. São espécies de videntes. Eles são dotados de uma habilidade de poder antever coisas no futuro. Isso tem inclusive no Minority Report, Quem viu aquele filme Minority Report com Tom Cruise é a adaptação de um conto do Philip K. Dick, que também tem lá, por exemplo, os precogs, que são aquelas pessoas que ficam prevendo os crimes do futuro, crimes que vão acontecer para a polícia ir lá e interromper. Aqui o nosso protagonista também é um desses precogs que consegue ver o futuro, só que aqui ele é usado não para prever crimes, ele é usado para prever a moda. Ele olha no futuro e vê a determinada bolsa, determinado sapato, determinado artefato para casa, um sofá, uma poltrona, vai ser moda no futuro? Se for, a empresa investe naquilo, se não, parte para outra. E o que essa empresa dele faz, essa Ambientes PI? Ela cria microambientes, cenáriozinhos, como se fossem maquetes, para uma boneca chamada Patty Insolente. E a Patty Insolente é uma espécie de Barbie, ela tem um maridinho, o Walt, então é a Patty e o Walt, e as pessoas compram casinhas, coisinhas para fazer os cenários da Patty Insolente, porque nesse futuro do Philip K. Dick, as pessoas usam uma droga chamada Can-D, lata D, ou Candy. E quem está sob os efeitos dessa droga, da Can-D, consegue ter uma experiência que ela passa a viver a realidade que está montada ali nos ambientes da Patty Insolente.
Então, quem tem aqueles cenáriozinhos da Páttia Insolente montados, quando toma a droga, faz essa experiência que eles chamam de tradução, que é como se você se visse ali naquele ambiente, você passa a controlar os homens, controlam o Walt, e as mulheres a Páttia Insolente. Passam a ser aquelas figurinhas, aqueles bonequinhos, e passam a viver aquela outra experiência. Por que eles fazem isso? Porque as pessoas que estão indo morar em Marte, os colonos de Marte, eles não vão por vontade própria, eles vão obrigados. Em Marte não tem absolutamente nada para se fazer, mas as pessoas são obrigadas a ir para lá para poder fazer a aragem do solo, para poder começar um processo de colonização. Então elas são designadas pelo governo, que aqui é a ONU. A ONU virou uma espécie de órgão de controle global, assim, e a ONU designa essas pessoas para irem até Marte para poder fazer parte dessa colonização. Só que lá não tem absolutamente nada, é uma coisa assim tristíssima, chatíssima, e aí as pessoas usam a Páttia Insolente, os cenáriozinhos da Páttia Insolente, tomam a droga para poder ter uma experiência que remeta de volta àquela época da Terra, as coisas da Terra. Só que quais coisas, né? Essas coisas absolutamente fúteis, o mundo da Barbie, as roupas, os biquínis, da moda, os sapatos, ter um corpo outro, né? Todas as mulheres podem ter a experiência de ter esse outro corpo, esse outro rosto. O que é muito louco é que não necessariamente precisa ser duas pessoas que tomam a Candy para poder fazer essa transposição para o corpinho da Patty e do Walt. Se for um grupo de mulheres e um grupo de caras, eles podem todos entrar no corpo do Walt e as mulheres todas entram no corpo da Páttia Insolente. Então eles podem viver simultaneamente uma mesma experiência. Então eles vão transar, sei lá. Aí todo mundo tem aquela experiência conjunta de estarem transando todos juntos. E o que acontece ali naquela vida da experiência da Candy não afeta eles na vida de fora. Eles têm aquelas sensações, eles vão ter aquelas memórias, mas se eles se espancam ali, se eles podem cair na porrada, se eles até se matarem ali, isso não vai afetar eles na vida real. Então esse é o contexto muito louco que o K. Dick bota a gente. Aí o que acontece? Essa droga, ela é ilegal. O Barney Meyerson, ele trabalha nessa empresa que faz esses ambientes, essas casinhas, esses cenários, esses artefatos do universo da Páttia Insolente. E é ele que vai escolher as coisas que entrarão na moda ou não. A ex-esposa dele era uma ceramista que fazia os artefatos, os vasinhos, os móveis. Claro que tudo isso também tem um custo. As pessoas mais ricas conseguem ter os cenários mais luxuosos, quem tem menos dinheiro consegue ter os itens mais vagabundos, ali, mais baratos, então conseguem viver uma idealização também mais pobre, né, do mundo da Páttia Insolente. Só que acontece que o uso da Candy, dessa droga, ele é ilegal. As pessoas fazem, todo mundo sabe que as pessoas usam, mas é ilegal. Droga que não é regulamentada pela ONU. Isso que é muito interessante no futuro imaginado pelo Philip K. Dick. De certa forma, sempre tem essas grandes empresas que propõem uma alternativa de vida mais interessante, uma outra experiência de vida via tecnologia. Ela também é totalmente pautada pelos mesmos males da vida que nós vivemos no presente, uma desigualdade imensa, a produção de excessos, né, bens de consumo que não são utilizados, vão se acumulando. Por exemplo, em Marte, nesse livro, várias ferramentas para poder colonizar Marte vão ficando obsoletas, velhas. Então Marte mal já está sendo colonizada, ela já está virando um amontoado de entulhos, de restos. Tem muitos bens sendo produzidos para os colonos ficarem lá usufruindo, mas eles não usufruem tudo. Então pilhas e pilhas de lixo já vão se acumulando em Marte, mal ela começa a ser colonizada. Então é muito interessante como ele vai lendo coisas do futuro sob os horrores do capitalismo do presente. E o que acontece aqui no contexto do livro é que surge uma nova droga chamada Chew Z, mastigar Z,
mas também é choose, né? Escolher, choose. A choose, ela é uma droga que está sendo elaborada por um grande magnata chamado Palmer Eldritch, um empresário desses assim, tipo um Elon Musk da vida. E o Palmer Eldritch, ele passou um tempo fora do sistema solar. Ele foi fazer uma visita a um sistema próximo chamado Sistema Prox. E lá ele conheceu os Proximanos, que são talvez seres inteligentes que vivem em outra galáxia, mas que não travaram contato ainda conosco. Palmer Eldritch, esse grande magnata, esse Logan Roy aí do futuro, foi até lá, travou contato com esses Proximanos e voltou. E ele voltou trazendo um líquen desse sistema. E esse líquen é a matéria-prima para fazer essa nova droga, a choose. Só que a choose, diferente da Candy, ela é uma droga que você não toma, porque a Candy você toma e aí a experiência que você tem de migrar para esse universo da boneca dura um tempo específico, 40 minutos, vamos supor. Então você tem uma experiência ali de duração da droga e depois ela acaba e você volta à vida real, assim, ainda tentando lembrar o que aconteceu. A choose não. A choose você tem uma experiência de tempo indeterminado. Você até vai voltar, mas quando você volta, lá dentro da experiência pode ter passado, assim, às vezes a sensação de um dia, 2 dias, semanas, anos. Você perde a noção temporal. A choose é uma droga que vai ser comercializada legalmente, então ela também já ganha da sua oponente Candy por causa disso. E a choose não precisa do cenário, dos ambientes ali da Patty para você ter a experiência de tradução. Para você ter uma viagem de choose, você só precisa mastigar a choose. Então o Palmer Eldritch está investindo nesse novo empreendimento. E o Palmer Eldritch, ele é uma figura que todos temem, inclusive fisicamente. Ele sofreu vários acidentes ao longo da vida, então ele tem um braço postiço, um braço mecânico que imita o braço normal, mas você consegue ver por um brilho que ele é um braço metálico, com mãos cambiáveis, que podem virar garras, ganchos, não sei o que. Ele tem uma mandíbula também feita de metal, ele trocou todos os dentes por dentes de aço. E ele tem uma descrição aqui que diz que é como se a camada de gordura dele tivesse meio que derretido ou foi carcomida por dentro, como se ele próprio se autofagocitasse. Então ele tem uma mandíbula, uma bochecha cavada, uma coisa, um aspecto meio cadavérico. E ele trocou os 2 olhos, ele não tem os 2 olhos como nós temos, olhos normais. Ele tem olhos que foram implantados por oftalmologistas brasileiros, que são olhos sem íris, totalmente brancos, somente com uma linha na horizontal, né, de um lado ao outro. Então ele tem esse aspecto meio terrível. E tem uma coisa que acontece, que é todo mundo que toma a choose pode viver a realidade que quiser, não precisa do ambiente ali da bonequinha. Então ela pode ir para qualquer lugar e ser o que ela quiser. Aqui ele fala, com a choose é possível passar de uma vida a outra. Você pode ser um inseto, você pode ser um professor de física, você pode ser um falcão, você pode ser um protozoário, um fungo ameboide, ou você pode ser uma prostituta na Paris de 1904. A choose é lançada no mercado com essa possibilidade de dar uma vida eterna e uma vida ideal. Você pode viver uma vida de sonho, a vida que você quiser, indo para o passado, para o futuro, vivendo um tempo, uma experiência do presente ultra alargada. Então ela é uma droga que te possibilita quase que qualquer coisa. O slogan da choose é que Deus promete vida eterna e nós cumprimos. Então, todos os esforços do Palmer Eldritch estão em fazer com que essa droga vire a nova sensação do mercado, para que todos tenham a sua experiência de sonho
conquistada. Você paga lá ele para comprar essa droga e você pode ter a experiência que quiser. Só que dentro dessa experiência, o Palmer Eldritch sempre aparece, ele tá lá. Então vamos supor, a pessoa tomou a 2Z, ela tá tendo uma viagem que ela tá fazendo um programa de televisão, e aí ela tá dando entrevista, ela é muito famosa, e ela tá ali muito bem vestida, não sei o que, falando com o apresentador, e de repente ela vê que o apresentador não é muito bem, é o Pedro Bial, sei lá, mas não é. De repente ele vira de lado e ela vê o olho igual do Palmer Eldritch, ou vê que o braço do Pedro Bial é biônico. A pessoa lembra de um episódio, sei lá, ela toma a 2Z e ela volta para um momento muito saudoso do passado em que ela tinha uma namorada, está tendo a experiência de viver aquele momento que você não quer esquecer nunca de novo, mas de repente quando você sai do beijo é o Palmer Eldritch. Então o Palmer Eldritch dá um jeito de aparecer em todas as viagens de todo mundo que usa essa droga que ele criou, essa tal da 2Z. E aí é um pesadelo, que você não consegue se ver livre da figura desse monstro do capitalismo que é o Palmer Eldritch. E ele aparece por conta desses 3 estigmas. Ele é uma espécie de Deus, né? Ele tá ali onipresente, ele é tudo, ele pode ser as coisas também, ele pode ser um cachorro, ele pode ser a cadeira, ele tá ali. A experiência da 2Z é viver uma vida com ou do Palmer Eldritch. Ele está ali controlando tudo. E ele controla esse seu sonho. A viagem de 2Z não segue os rumos dela própria, ela segue os rumos das mãos do Palmer Eldritch. Então é muito maravilhoso, é muito angustiante. E o Philip K. Dick vai dando essas aberturas para dentro da experiência da droga e depois volta para a vida real, mas daqui a pouco você não sabe o que é a experiência de um efeito da droga e o que é a realidade. Ele sempre está jogando com esse questionamento sobre o que é real. Esse é o grande questionamento das obras do Philip K. Dick. O que é a vida? E se essa vida que a gente vive e acredita que é a realidade, se ela também não é postiça, se ela também não é fruto de uma paranoia, de um delírio, de uma experiência muito ruim, de um ácido muito louco, como dessas drogas. Só que a diferença também da 2Z para CanD é que a CanD é uma experiência que você faz conjuntamente, né? É uma droga que você toma para todo mundo participar de uma mesma fantasia. Então vai todo mundo lá entrar no mundo da parte insolente juntos. Uma experiência conjunta, né? Em comunhão. Enquanto que a da 2Z não. A da 2Z ela é completamente solitária. O Palmer Eldritch promove uma experiência de libertação, entre aspas, mas que é completamente individualizada. Ninguém sabe o que se passa na vida do outro. Parece muito a gente com os nossos telefones, né? Você vai criando esse próprio universo e tudo que você quiser também tirar desse universo, você pode tirar. Se você percebe que você não gosta de determinada coisa, tira, ela não vai mais fazer parte. Então você está sozinho criando o seu próprio mundo ideal, um idealismo mesmo. E aí você vai vivendo uma vida também que não existe, postiça, completamente individual e postiça. Parece muito a gente realmente com os nossos mundinhos, bolhas, né? A parte que cria uma realidade que não é de fato a realidade do mundo aqui fora. Eu só encontro pessoas que concordam comigo, que são afins aos meus gostos, aos meus interesses. Quem não for, ou quem falar qualquer coisa que eu desaprove aqui, eu vou cancelar, eu deixo de seguir, dou um bloco, entendeu? Um absurdo, tchau. Não lido mais com nada que não seja do meu interesse. Eu só dou um hide, um bloco, não sei o que, eu não vou mais ter que lidar com nada que seja diferente ao que eu já sei, ao que eu acredito e ao que eu acho que é um ideal. Enfim, me fez lembrar muito essas questões. O Philip K. Dick sempre faz a gente lembrar das questões da contemporaneidade. Então, no final das contas, também essa coisa é muito individualizada e, por outro lado, ela é controlada por esse magnata, por esse Palmer Eldritch, por esse vilão onipresente que vira uma espécie de deus dessa religião criada por ele, que é uma religião experimentada via droga, né? via mastigação dessa 2Z. E aí ele aparece lá estragando qualquer tipo de onda, viagem que as pessoas possam ter, via aparição com esses 3 estigmas, né? Por isso os 3 estigmas de Palmer Eldritch. Os estigmas como os estigmas de Cristo. Nas pessoas que dizem receber, né, os estigmas de Cristo, dizem que aparecem os estigmas, né, na mão, na cabeça, né, da coroa e, não sei, acho que nos pés. Não sei se também tem algum no corpo, acho que tem no corpo também. Mas os estigmas
de Palmer Eldritch são esses estigmas: o braço mecânico, a mandíbula de metal e os olhos vazios, só com uma linha. Dá pra gente pensar muita coisa a partir desse livro, é um livro maravilhoso. Eu sugiro muito a leitura de um livro chamado Terra Arrasada, do Jonathan Crary. Ele saiu recentemente pela Ubu, pela editora Ubu. É um livro que fala, é um livro advertência sobre os horrores da internet, sobre a impossibilidade de um futuro comum, compartilhado, onde a gente possa pensar em alternativas que não sejam terríveis e acachapantes fora da internet. Ele diz que não é possível fazer isso no mundo da internet. Ele faz um alerta genial. É um livro muito bom, muito importante, que eu acho que todo mundo devia ler, inclusive para a gente começar a pensar soluções para fora disso aqui. E tem um outro livro também dessa mesma coleção da Ubu, da coleção Exit, que é uma coleção genial, maravilhosa, que é o livro do Bifo, do Franco Bifo Berardi, que se chama Depois do Futuro. Eu vou deixar a capinha aqui. São livros muito interessantes que fazem muito uma espécie de diálogo, né, teórico aqui com as questões suscitadas pelo Philip K. Dick nas suas ficções científicas. Philip K. Dick é um autor genial, e é esse grau mesmo de complexidade que ele vai tecendo sobre as alucinações dentro das alucinações, que você já não sabe mais o que é real, o que é onda de droga, assim, muito mindfuck. É muito bem feito e é muito... te prende, você fica querendo ler rapidíssimo, chegar logo no final. Saber para onde que vai, assim, e você começa a questionar o real o tempo inteiro, a vida começa a não fazer sentido, você acha que tudo é falso, que o Palmer Eldritch vai aparecer aqui a qualquer momento. Eu posso ser o Palmer Eldritch. Um livro maravilhoso, uma excelente ficção científica que eu recomendo demais, demais. Viva Philip K. Dick, é um barato. Como eu gosto desse autor. É isso, a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Não se esquece de se inscrever se você gosta dos vídeos desse pequeno espaço. Deixa o seu like, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Me digam se vocês querem ver outros livros de ficção científica aqui no canal. Um beijo para todos e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.